67 versos, se não me engano, 68 versículos. Seria possível pregar todo, mas eu acho que, mais uma vez, eu perderia a oportunidade de destrinchar alguns detalhes do texto. Do verso 1 até o verso 14, nós temos as bênçãos do pacto. E do verso 15 até o versículo 68, as maldições do pacto. Então, eu vou seguir essa divisão que Moisés fez, de acordo com o Espírito de Deus. Né? Foi um pensamento único, né? De uma tirada só, ele falou tudo isso, é verdade, mas há uma divisão clara. Bênçãos e maldições do pacto. Então, hoje, do 1 ao verso 14, e no próximo domingo, se Deus permitir, verso 15 até o 68, ouçamos a voz do Senhor. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus, este texto, Senhor, já foi inúmeras vezes desvirtuado por homens que se dizem ministros da tua palavra e não o são. Mas são lobos vorazes, Senhor Deus, que só pensam no dinheiro. São homens, Senhor Deus, como diz a tua palavra lá em João. Não são pastores, são mercenários. E por que o são assim, Senhor? Porque quando as ovelhas estão em perigo, eles fogem. Porque quando é necessário, Senhor Deus, tratar as ovelhas, eles preferem, Senhor Deus, abençoá-las do que aplicar as maldições do pacto, Senhor Deus, quando elas estão em grave pecado. E nós tememos nos achegar a um texto que fala de tantas bênçãos num contexto como o nosso. Não permita-me, Senhor, elevar estas bênçãos além daquilo que o Senhor requer de nós. Não me permita também sonegar o teu povo as tuas promessas. Mas me usa, Senhor Deus, de maneira fiel a este texto,
de maneira simples, poderosa, profunda, Senhor. E que esta palavra, Senhor Deus, como ela é, alcance o coração dos teus filhos. E que, revelado Cristo, Senhor Deus, nestas bênçãos, todos sejam ricamente abençoados. Nós, como indivíduos, como famílias, como nação e como igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa manhã, a ver o teu nome glorificado. No nome do Senhor nós te pedimos. Amém. Tem se multiplicado, irmãos, no nosso tempo, o número de fórmulas, de cursos que estão ensinando as pessoas a ficarem ricas. Você está passando lá no feed do seu Instagram, ou da sua outra rede social, e vez por outra tem um patrocínio, alguém dizendo, ele tem 5 segundos para falar ali, ele quer chamar a sua atenção, ele diz, você quer ficar rico? Então, ouça o que eu estou dizendo. As frases são diferentes, são distintas, mas a mensagem é sempre essa. Se você fizer só mais este curso, se você me ouvir aqui só por algum momento, então você pode ter certeza que você vai ficar rico. E no final das contas, só quem está ficando rico é quem está vendendo o curso. É isso que está acontecendo. Hoje existe curso para aprender a vender curso. E as pessoas ficam ricas porque ensinam os outros a vender curso. E a riqueza, irmãos, parece que é uma fórmula mágica. Se você segue aquela fórmula, você vai ficar rico. E é bem capaz que fique. E é bem possível que isso aconteça. Mas esta riqueza que eles tanto buscam, usando das formas humanas de enriquecer, não é a bênção com a qual Deus nos enriquece. Não é a prosperidade que está sendo prometida aqui. O elemento externo da riqueza, eles podem alcançar. Eles podem, por exemplo, comprar carros caríssimos, importados. Eles podem construir casas em condomínios chiquérrimos, casas que valem 2, 3, 5 milhões. Eles podem ter uma vida regalada nos melhores restaurantes, mas isso em si não denota a bênção de Deus na prosperidade. E Deus não confunde estas coisas. Nós confundimos a verdade. Haja vista que você tem um salmo, como por exemplo o Salmo 73, onde o salmista diz, eu sei que o Senhor é bom. Eu tenho essa certeza, mas parece que para mim a coisa é um pouco diferente. Porque meus pés quase vacilaram quando eu fui olhar para a prosperidade dos ímpios. E ele começa a descrever. Eles são saudáveis. Os negócios deles são prósperos. As famílias deles são lindas. Eles têm uma vida com muita saúde. E ele ficou se perguntando, por que isso não acontece comigo, que vivo nos teus caminhos, Senhor? E aí lá pelo verso 16 do Salmo 73, ele diz, então, ao entrar no templo, atentei para o fim deles. Aí é o ponto de virada da vida do salmista. Quando eu entrei no templo, isso quer dizer, quando eu fui meditar nas coisas eternas, então eu percebi que há, de fato, uma distinção. Tudo que é externo, eles têm. Carros, dinheiro, saúde, aparente felicidade. Mas o fim deles qual é? Porque a bênção, a aparente bênção material que eles desfrutam, não é uma bênção que provém de Deus, mas é uma maldição, inclusive. Porque, meu irmão, se você, um crente fiel, passa por dificuldades, você não tem o que temer. Você tem Deus ao teu favor. As coisas estão apertadas em casa, o orçamento quase não fecha ou não fecha, e você fica rolando despesa para o mês seguinte. Você pode
tranquilamente se chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me. Mas aquele homem, rico como ele é, próspero externamente como ele é, ele não tem quem o defender na hora da angústia. E todos temos angústias, ricos e pobres. Então há uma distinção entre nós, irmãos. Há uma grande distinção. A prosperidade que é alcançada longe de Deus não se sustenta. E esta não pode ser enquadrada em bênção. Sim, em um específico aspecto é uma bênção, porque o fato de ter comida, bebida, isso é uma bênção de Deus. Só que o fim destas coisas, aliás, denota maldição divina. Porque quanto mais nós passamos aperto e dificuldade, a nossa tendência como crentes é nos apegarmos mais ainda a Deus. E isso é também proporcional na vida do ímpio. Quanto mais eles têm, quanto mais eles se regalam no que têm, a tendência de não querer depender de Deus é muito grande. Não que a riqueza produza isso em si, mas o coração que eles já trazem, ele é alimentado pelo poder da riqueza a dizer: eu não preciso de Deus. No final das contas, a riqueza dos ímpios é a sua própria perdição. Já o crente, quando ouve um texto como esse, ele deve saber: há uma bênção em ser obediente. É claro. Nós devemos muito nos animar por isso, irmãos. 14 versículos só falando das bênçãos de Deus sobre a vida dos que obedecem. E aí, quando essas coisas que estão descritas aqui acontecerem com você, que obedece, que ama a palavra de Deus, você pode dizer: eu verdadeiramente sou abençoado. Mas em primeira mão, antes de adentrar o texto, eu preciso dizer a vocês, irmãos, tratando de nós, servos de Deus, que buscamos a obediência no Senhor. Não leia este texto, não se aproxime desse texto da seguinte maneira: não faça isso. As bênçãos decorrentes da obediência. Eu acho interessante que até algumas Bíblias, elas trazem este título para o texto. A minha não é assim, a minha diz: as bênçãos anunciadas do Monte Gerizim. Ou seja, ele não coloca como consequência. A Revista Corrigida, mais uma vez, acerta. Não é consequência, meu irmão. Não é consequência. A obediência não gera prosperidade em si. Deixa eu explicar por quê. Eu vou explicar primeiro pelo panorama inteiro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Escritura, e depois vou explicar a partir deste trecho da Escritura. No Pentateuco, você tem criação, queda, redenção prometidas em Gênesis 1 a 3. A criação perfeita, a queda, responsabilidade do homem, e a redenção prometida pela vinda do Cordeiro de Deus. E aí vem o destrinchar de todos os patriarcas até que o povo de Deus é submetido à escravidão lá no Egito e passa 400 anos no Egito, sofrendo debaixo da mão de Faraó. Então, quando Israel estava debaixo da mão de Faraó, na escravidão, eles eram pobres, não somente pobres, miseráveis. E as bênçãos de Deus continuavam válidas. O que Deus disse a Abraão, que faria deles grande nação e nação grande e poderosa, também era verdade quando eles estavam ali no Egito. Mas o que fez com que eles pudessem começar a provar externamente essa verdade? Quando o Senhor libertou graciosamente das mãos de Faraó. Você percebe? Que é depois da libertação que vem Êxodo 20, a lei do Senhor, e não antes. A bênção de Deus alcançou Israel quando eles ainda eram escravos e não quando eram livres. A bênção de Deus chegou na tua casa,
A bênção da salvação entrou na tua casa quando vocês ainda eram inimigos de Deus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Então não pode ser simplesmente consequência da obediência, mas é livre graça do Senhor. Nunca se aproxime desse texto para dizer, eu vou fazer isso, isso, isso e isso, porque então o Senhor vai me abençoar. Porque se isso for verdade, os ímpios podem inventar um curso de ficar rico somente com Deuteronômio 28, 1 a 14. Eles vão dar um curso de Deuteronômio 28, 1 a 14, e então vai ser o curso mais próspero de todos. Mas eles não podem fazer isso. Porque antes de Deuteronômio 28, tem Deuteronômio 27. Quando nós vimos nos últimos sermões que o Senhor refez a aliança com o seu povo. Ele relembrou que havia tirado o povo do Egito graciosamente. Então, a natureza, a fonte das nossas bênçãos não é a obediência, nossa obediência, mas é o pacto. É a palavra de Deus que diz que vai nos abençoar. Esta é a fonte da obediência, da prosperidade. Mas a obediência, então, é a nossa gratidão. E o meio pelo qual as promessas do pacto vão chegar até o povo de Deus. Você percebe? É o meio, não a fonte. A fonte é a graça. O meio pelo qual nós vamos receber as promessas da graça, da salvação, é a obediência. Então, com essa perspectiva, à luz do Pentateuco, eu queria mostrar aos irmãos, a partir do texto, como isso é verdade. Por meio de uma estrutura chamada quiasmo, que não fica evidente, muito bem evidente em português, mas é muito claro, né? E foi um quiasmo encontrado pelo autor chamado D.A. Thompson. Ele mostra, veja, que há uma estrutura muito básica aqui nas bênçãos de Deuteronômio 28. Observe comigo, por favor. Verso 7. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Agora, verso 12. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Verso 12. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Verso 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Aqui você tem 3 versículos falando das bênçãos nacionais contra os estrangeiros. 3 versículos. A nação de Israel vai se sobrepor às nações estrangeiras, no começo do texto e no final do texto. Então você começa com informação nas primeiras bênçãos e termina com a mesma informação. Israel vai vencer os povos estrangeiros. Agora continue comigo. As bênçãos domésticas, verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Os celeiros eram postos dentro das propriedades dos irmãos. E em tudo que puseres a tua mão. Agora, verso 11. E o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dá. Ainda bênção doméstica sobre o ventre da tua esposa e sobre os teus bens. Verso 12, parte A. O Senhor te abrirá o bom tesouro. Veja, bênçãos da nação sobre as outras nações, nas 2 pontas do texto, começo e fim. Aí um pouco mais para dentro do texto, bênçãos que começam e terminam o texto, falando daquilo que é doméstico, a bênção de Deus sobre a minha casa. E o que é que fica no meio? Verso 9 e 10. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos, e todos os povos da terra verão que invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O que é o centro do texto? O relacionamento de Israel com o seu Redentor. Então, bênçãos da nação,
bênçãos da família, bênçãos do relacionamento com o Senhor. Sempre que um quiasmo, né, essa estrutura que começa e termina com a mesma informação, depois ele vai fechando o texto, os versículos centrais, o que fica no meio, o que sobra, é o tema. Então, o tema da bênção não é a obediência. O tema é o quê? O relacionamento com o Redentor. Não, você não vai obedecer para ser abençoado. Você vai obedecer porque você foi salvo. E então você será abençoado. A nossa religião, irmãos, ela é diferente de todas as outras religiões. E nós não podemos confundir a forma de sermos abençoados. E fazemos isso com muita facilidade. Entre o conselho, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né, que o meio evangélico, especialmente o meio evangelical, o evangelicalismo menos reformado, você tem pessoas que elas dizem claramente que são abençoadas, mas elas não subjugam a família delas à lei de Deus. Isso é estranho. O sujeito diz, eu tenho uma bênção de Deus sobre mim, mas eu não faço o que Deus manda. Então, você apresenta o culto que foi revelado. Ele diz, não fazemos assim, mas Deus nos abençoa mesmo assim. Você apresenta a forma de criar filhos segundo a palavra de Deus. Não, nós não fazemos assim, mas mesmo assim nós temos a bênção de Deus. Então, no final das contas, a religião que essas pessoas seguem não é o cristianismo. Não tem essa estrutura aqui de Deuteronômio 28. Não pode ter. É muito mais uma religião mística. Tem muito mais a ver com uma herança de religiões que vem ali da África, por exemplo, de matizes africanas. Por quê? Porque nesse tipo de religião não há compromisso, não há relacionamento com a divindade. Se você é do candomblé, sei lá, qualquer uma dessas macumbas aí, o que você precisa fazer é o seguinte: tem um trabalho a ser feito. Você vai trazer aqui para mim tais e tais elementos, e ali aquele guia vai juntar os elementos, vai fazer um trabalho por você, e você deixa lá e vai embora. Não há compromisso moral nenhum. Você não precisa se submeter a nada. É só você fazer o trabalho e ir embora e viver sua vida. Isso é macumba. Isso não é a verdadeira religião. Você vem para o culto e depois vive a vida que quer. Isso é macumba. Isso não é religião verdadeira. Como a gente tem falado, é macumba gospel. A religião que não exige relacionamento é religião estranha à palavra de Deus. Dizer que tem a bênção de Deus na sua casa quando você está em flagrante pecado, você é louco. Você absorveu todo o aparato, né, das religiões africanas e colocou ali a pecha de cristianismo. Não é. O verdadeiro cristianismo exige relacionamento com Deus. Ou nós nos submetemos à palavra de Deus, ou nós estamos fazendo macumba e dizendo que isso aqui é cristianismo. Deus não abençoa. Como? Qual o meio pelo qual Deus abençoa os salvos? Observe. Deuteronômio 28, 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Qual é a condição? Se ouvires. E aqui não é ouvir só não, né? Porque o verbo hebraico para ouvir é o mesmo verbo para obedecer. E acho que até em português isso cabe também. Quando você diz a seu filho assim, rapaz, ouça o que seu pai está dizendo, você não quer só que ele ouça com os ouvidos, porque ele já está ouvindo.
Isso é um movimento involuntário do homem. Ele ouve. Se ele não é surdo, ele ouve. O que você está dizendo para o seu filho é: ouça o que seu pai está dizendo e obedeça. É isso que você quer dizer. O relacionamento se dá aqui. Há um superior e há um inferior. Se você só ouve, o que é só ouvir? Ouvir, vocês estão me ouvindo aqui agora. Agora, dar ouvidos, vocês não estão dando agora. Vocês vão mostrar se vocês dão ouvidos ou não quando saírem por aquela porta. Aí sim vai ser comprovado se vocês são cristãos ou não. É ali. Se ouvires os meus mandamentos. Há uma condicional que abre aqui o texto para as duas possibilidades. Verso 1 a 14, bênção. Verso 15 a 68, maldições. O comentarista diz: pelo menos 4 vezes mais espaço é dado nesse texto para as maldições do que para as bênçãos. Sabe por quê? Porque a natureza caída do homem, ela está muito mais propensa a se apegar às bênçãos e esquecer das maldições. Então Deus gasta mais tempo dizendo quais são as maldições, do verso 15 a 68, do que falando das bênçãos. Isso revela a nossa natureza pecaminosa. Miseráveis como nós somos. E aí, irmãos, preste atenção nisso. Existe uma falsa pedagogia na nossa época, na criação de filhos, que ensina que você não deve dizer não para o seu filho. Além de ser uma tolice lógica, óbvia, isso. Né? Você não dizer não, é impossível você viver uma vida sem dizer não. Você precisa dizer não para o seu filho, para todo mundo. Você está contradizendo a pedagogia de Deus, que gasta 4 vezes mais dizendo as ameaças, falando das ameaças, do que das bênçãos. Essa proporção deve se dar em toda a relação do superior para o inferior. Você não vive para o seu funcionário toda hora dizendo, né, que ele vai ter tal premiação se ele fizer isso, tal premiação se ele fizer aquilo. Isso não estimula tanto ele, quanto ele saber que se ele não trabalhar, ele não paga os boletos da casa dele. É assim, meu filho. É assim que funciona. Ou trabalha ou não paga as contas. É isso, o maior estímulo para o trabalho é esse. Agora, preste atenção, quando o sujeito sabe que mesmo se ele não trabalhar, tem alguém pagando as contas para ele, não tem ameaça. Você pode botar a meta que for para ele ganhar mais dinheiro, ele sabe que se ele perder o emprego, tem alguém que paga as contas para ele. Então, é muito confortável a situação dele. É por isso que Deus fala 4 vezes mais das maldições. E é por isso que nós precisamos impor esse peso, sim, de responsabilidade desde cedo com os nossos filhos, aprendendo a ouvir nós dizermos não. Sabe por quê? Porque o mundo não teme dizer não para nós. E essa geração de hoje, né, uma geração que está sempre piorando a situação da anterior, esta geração que está sendo formada hoje vai ser a pior de todas, se nada for feito. Porque os nossos pais conseguiram algo que eles não tiveram quando eram crianças. Aí eles dizem assim para os seus filhos: eu vou me matar para dar o que eu não tive para o meu filho. Só que você passou a ter porque você primeiro não teve. Você lutou para ter o que você não tinha. Por isso você consegue. Agora você não dá de mão beijada para o teu filho. Você, claro, com a herança que você tem, com o suporte que você dá um encaminhamento. Mas deixa ele se virar. E avisa, se fizer besteira, fica sem nada. O maior estímulo para o filho
desenvolver na vida é isso. É insegurança, instabilidade. Porque é da natureza desta vida que nós vivemos, é instabilidade. Não existe, de maneira nenhuma, estabilidade nesse mundo caído. Então, por isso, mais maldições do que bênçãos na lista. Agora, uma segunda pergunta a ser feita ainda no começo do texto. E por que Deus não coloca primeiro as maldições antes das bênçãos? Aí eu acho fantástico que Matthew Henry diz. Ele diz porque Deus quer mostrar. Veja, lá ele quer mostrar a natureza humana. Aqui ele quer mostrar a natureza divina. Ele é tardio em irar-se, pronto para exercer misericórdia, pronto para abençoar o seu povo. Então aqui é a demonstração de graça de Deus, do amor divino. Ele deseja abençoar o seu povo. Então ele bota primeiro as bênçãos e depois a maldição. Isso estimula também, irmãos. Não é só a maldição que estimula, a bênção estimula também. Porque se eu sei que tudo depende de mim e eu me conheço, eu sei que eu não vou longe. Mas quando eu sei que Deus me abençoa no meu trabalho, na minha família, na minha cidade, então eu tenho estímulo para trabalhar. Veja agora como se destrincham as bênçãos. Verso 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Veja o detalhe. As bênçãos te alcançarão. Você não vive correndo atrás de bênção. Ela te alcança. Os ímpios, eles passam o tempo inteiro buscando prosperidade. Os crentes descansam no Senhor e trabalham sabendo, a bênção me alcança. Se você abrir comigo, Salmo 23, por favor. Versos 5 e 6 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente a bondade e a misericórdia, a bênção de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu não tenho por que viver feito um louco, viver feito uma pessoa viciada em riqueza, em trabalho. Por quê? Porque eu sei que a bênção de Deus, ela me segue. Eu sei disso, eu descanso no Senhor. E aí descansar, essa é uma linha tênue, porque a gente pode sair do vício do trabalho à preguiça num estalar de dedos. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim. Mas eu sei que não depende. Então, tudo que vem à minha mão para eu fazer, eu faço. Mas terminado, quem dá prosperidade é o Senhor. Essa é a relação. Porque no catolicismo romano, o que você tem é uma relação onde o trabalho muitas vezes é mal visto. A riqueza, a busca pela riqueza muitas vezes é mal vista. E aí você veja os resultados de todas as nações que seguiram a herança católica romana. São pobres. E as maiores nações do mundo, as mais ricas, são aquelas que herdaram a fé e a herança de pensamento reformado. As bênçãos seguem o povo de Deus. Em que locais elas nos seguem? O texto diz, verso 3: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o cesto e a tua amassadeira.
Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ele começa da cidade para dentro de casa. Lembra da estrutura? As pontas, nação, cidade. O meio, família. E no centro, relacionamento com Deus. A cidade é abençoada. Você imagina se uma cidade, se Campina Grande fosse ganha pelo Evangelho? De verdade. As famílias, elas se propusessem de fato a colocar em prática a lei de Deus, a pedir, Senhor Deus, nos socorra, nos ajude a colocar essa lei em prática. Imagina o tamanho da bênção sobre essa cidade. Não precisa imaginar, não. É só você ler, por exemplo, a história de Genebra, na época de João Calvino. Não por conta dele, mas a época dele. Aquela cidade se submeteu tanto à lei de Deus, tanto, que a igreja ganhou uma força impressionante na cidade. E aí, uma promessa, né, uma bênção que é dada lá adiante, que é muito mal interpretada, verso 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Né? Essa expressão aqui, está por cabeça e não por cauda, que é, assim, aqui é o foco da teologia da prosperidade. Mas não tem nada a ver com isso. Lembra-se, a estrutura é cidade. A bênção não é do indivíduo, é da cidade. A cidade vai ser governada por pessoas que temem a Deus. É isso que esse texto quer dizer. A bênção da cidade estarás por cabeça, ou seja, os crentes vão governar a cidade. O governo de Genebra temia a Deus. O conselho da cidade de Genebra pedia conselho, sabe a quem? Aos pastores da igreja. Nesses últimos 2 anos, né, e foi um dos argumentos que nós utilizamos ali, quando debatíamos com outros pastores, era justamente esse. Irmãos, nossa herança diz o contrário. Vocês estão dizendo que a gente precisa ouvir o Estado para que o Estado ensine a igreja como proteger a vida? É isso que vocês estão nos dizendo? Proteção à vida, amor pelo próximo, esses são conceitos, são princípios cristãos. Como é que um Estado ímpio governado por um comunista vai nos ensinar o que é proteger a vida? Vocês são loucos. Como se protege a vida melhor do que adorando a Deus? E eles nos impediram de adorar a Deus. E os pastores baixaram a cabeça como ovelhinhas diante do seu pastor, que é o Estado. E o Estado disse tudo que a gente devia fazer na hora que fecha, na hora que abre, como vai ser o culto, até que hora vai ser o culto. Isso é o fim da picada. A cidade é abençoada quando o povo de Deus está por cabeça. Só que hoje a gente está por cauda. Ninguém quer ouvir a igreja. Não é porque a igreja perdeu relevância, não. É porque os pastores perderam a força no púlpito. O púlpito é lugar profético, irmãos. Onde é a voz do Senhor que está sendo proclamada. Não tem o que temer. Então, quem ensina a cidade como se submeter à lei é a igreja e ponto final. Quem ensina princípios como proteger a vida, proteger o próximo, amar o próximo, é a igreja e sai do púlpito. Não é do palácio do governador, nem do prefeito. Nós devemos honra a estes homens, mas não esta. Se nós obedecermos à voz do Senhor, diz a palavra de Deus, nós estaremos por cabeça, ou seja, a igreja estará por cabeça. A igreja lidera, a igreja não é liderada por ninguém. Existem 2 formas de Deus governar o mundo na providência. 2 esferas de ação divina. Uma, magistrado civil, que tem a sua origem na esfera da criação. E a outra é a igreja, que tem origem na graça.
Então é por isso que quando você se casa, você não se casa na igreja, você se casa diante do magistrado civil. O que é que a igreja faz? Abençoa. Abençoa. Mas quem delimita o casamento? Que tem que ser entre um homem e uma mulher, que tem que ser entre um homem e uma mulher. Quem diz isso? Os ímpios podem casar, mas tem que seguir esses princípios. Foi a palavra de Deus que foi dada desde a criação. Então, esta é uma esfera da ação divina, a qual a igreja não se mete. Mas a igreja guarda, a igreja fica olhando. Olha, vocês estão permitindo casamento gay, isso está errado. Mas somos nós que fiscalizamos o trabalho do Estado. É assim, porque a igreja detém, é a única que é coluna e baluarte da verdade, não é o Estado. Agora, quando a igreja se cala, sabe o que é que acontece com a cidade? A cidade é amaldiçoada. Aí você tem na cidade prostituição, aborto, assassinato, furto. Porque os princípios da palavra de Deus, que deveriam ser ensinados e cobrados pela igreja, a igreja baixou a crista para o Estado. E aí, qual a solução dos pastores? Nós vamos agora virar políticos. Aí acabou, meu filho. Aí acabou. Dia desse eu estava num almoço com algumas pessoas influentes aqui da cidade, conversando outras coisas lá, e eles disseram, rapaz, você deveria entrar aí na campanha para vereador. Acho que você ganharia. Eu disse, como é a história? Eu disse, meu amigo, você quer baixar a minha patente? Eu sou ministro do Evangelho, você quer que eu seja vereador de Campinas? Me respeite, rapaz. Ele disse, não, mas é assim que você vai crescendo. Eu disse, não existe crescimento além de ministro do Evangelho. Foi a maior honra que Deus já deu a um homem, foi ser ministro da sua palavra e dos seus sacramentos. Como é que eu vou me rebaixar? Nem que fosse para ser presidente. Um pastor não se mete, não entra nessas questões deste mundo. Não é pecado um crente entrar na política. Mas o pastor tem algo muito acima da política a fazer, que é pregar a palavra, ensinar o povo de Deus. Voltando lá para Genebra, que teve essa influência no governo, quando o pastor percebeu que podia fazer algo a mais, sabe o que ele fez? Ele plantou escola. Era uma igreja e uma escola. Aí você quer ver realmente influência na sociedade? Coloca uma escola do lado da igreja. Depois da escola, foi o que ele fez? Uma academia, um seminário. Então ele pegava desde a criancinha até o adulto que queria ir para outras profissões e aquele que queria ser formado para ser ministro da palavra de Deus. Vocês percebem que, guardadas as devidas proporções, nossa igreja local tem seguido esse caminho, irmãos? Para ser relevante na cidade? Agora imagina se eu fosse cair no canto da sereia e dizer, rapaz, tá aí, eu vou ser vereador. Aí a gente não faz mais nada. Aí você vai ter que se acomodar àquelas discussões bobas lá da Câmara dos Vereadores de Campinas. Aí você vai, não, eu vou lá para mudar, vai mudar nada, vai mudar o nome de rua. É só o que faz, mudar nome de rua. Nós temos, irmãos, um poder muito superior para a cidade, é a palavra de Deus. Nós não podemos sonegar. Agora, se você é chamado para a política de verdade, então você pode, como crente. Você pode. É uma arma que os crentes podem utilizar. Mas eu ainda volto a dizer, nenhuma se compara a uma igreja que prega a palavra durante o domingo, que tem famílias fortes orando durante a semana e tem ensino para as crianças. E isso aqui é a maior bênção para a cidade. É a maior bênção que nós podemos dar para a nossa cidade. A bênção de Deus começa na cidade e ela volta um pouquinho mais
para dentro da nossa casa. Observe. Verso 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Que coisa maravilhosa. Deus vai abençoar o fruto do teu ventre. Os crentes, eles abandonaram isso aqui como bênção. Eles olham isso aqui muitas vezes, em muitas situações, como uma maldição. Ai, meu Deus, eu me descuidei, lá vem mais um filho. Não é assim que se pensa. Não pode entrar no nosso meio nunca isso. Se Deus te der mais um filho, você vai dizer graças a Deus. Você vai falar isso com alegria para o povo de Deus. Porque é uma indicação de bênção divina. Quando o povo de Deus obedece, o que é que Deus faz? Abre o ventre das irmãs. E vem mais filhos e mais filhos. E estes filhos que vão ser doutrinados, né? Educados na igreja, numa família cristã, no meio de uma educação cristã, eles vão servir para quem depois? Para a bênção de toda a cidade. A bênção da casa que produz para a cidade. E aí não só os filhos, ele diz, até os teus animais. Aqui a força de trabalho, né? Não acho que Deus tem uma bênção especial para os animais, né? Eu sei que tem alguém que está dizendo aí que vai se encontrar com um cachorrinho quando for para o céu. Isso é balela, é um absurdo, né? Não existe um céu para os cachorrinhos. Não é isso. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: há no fruto do teu trabalho, na força do teu trabalho, uma bênção. Os animais eram os instrumentos de trabalho do povo de Deus. Deus vai abençoar o ventre das tuas irmãs, das tuas esposas. Ele vai abençoar até a força do teu trabalho. Ele continua, bendito o cesto, a amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Isso aqui são os teus negócios. Entrar e sair. Parece a imagem aqui de um vendedor, de um viajante, de uma pessoa que negocia, ele entra e sai, ele entra e sai, ele entra e sai. Deus te abençoa na entrada, Deus te abençoa na saída. O que você coloca à mão, Deus abençoa, ele vai dizer no verso 8. Então, irmãos, não existe uma profissão mais gloriosa do que outra. Ele não especifica qual é a profissão que é abençoada por Deus. Ele diz nos teus negócios. Os teus negócios vão ser abençoados pelo Senhor. Então não tenha medo. A nossa ideia, né, a nossa tendência ultimamente tem sido desprezar os negócios. É concurso público ou medicina. Só tem essas duas oportunidades. E agora tem a terceira, que é computação. Ótimo, muito bom. Muito bom. Mas ninguém vai empreender. Ninguém vai ter negócio. Como é que é isso? É se todo mundo é empregado, é quem paga o empregado? Você precisa pensar nisso, a possibilidade do seu filho ser um negociante. Especialmente os pais aqui que têm negócios, devem incentivar os seus filhos a seguir o seu caminho. Uma empresa não pode parar com a morte do pai. Quem é que vai assumir? Porque estas bênçãos materiais, irmãos, estão conectadas diretamente com a bênção para a igreja. A prosperidade da casa só tem um objetivo. É o conforto da família, o sustento da família e o sustento da obra de Deus. Qual seria o outro? Quando entrares, quando saíres. Ele diz, verso 8. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Eu achei muito interessante o que um dos comentaristas disse aqui a respeito dessa expressão da tua mão. Ele diz, quando Deus te enriquecer, você não dirá, porque sou rico, não vou mais trabalhar.
Porque é pelo trabalho da tua mão que você vai comer. Que coisa terrível, irmãos. Na nossa cultura, basicamente se pensa assim: eu vou trabalhar, 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 trabalhar. Eu quero, com 50 anos, eu quero estar rico, milionário, dinheiro na conta, não vou trabalhar mais. Isso é desumano. Se tem uma das coisas que mais nos aproximam da, da totalidade do ser que Deus nos criou, é o trabalho. Como é que alguém já fica trabalhando pensando no dia que não vai trabalhar mais? E aí, pessoas que se aposentam, eu tenho um caso na família um pouco distante, mas que se aposentou com 45 anos. Mais de 20 anos que ela não trabalha. E vive muitíssimo bem. Sabe quem paga a aposentadoria dela? Você e eu, claro. Mais de 20 anos sem trabalhar. Como é que pode a pessoa com 45 anos se aposentar? No auge da vida? Quando está começando a ter experiência? Não pense em parar de trabalhar nunca, meu irmão. Você tem que lutar por uma aposentadoria para quando você estiver mais velho, você trabalhar menos. Mas você sempre deve buscar trabalho. A igreja presbiteriana, até o último Supremo Concílio, ela compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, ela aposenta os seus, jubila, né, como é chamado, jubila os seus pastores aos 70 anos. Aí você tem inúmeros pastores que com 70 anos ainda podem ajudar muito a igreja. Nós temos um caso no nosso presbitério, o pastor Salvador. Já passou de 70 anos, já faz uns anos. E continua pregando. Como é que um homem daquele precisa ser jubilado compulsoriamente? Isso é uma loucura, irmãos. Então, graças a Deus, a denominação já está revendo. Esse ano nós vamos ter reunião, agora em julho, para rever essa situação. Não tem por que um pastor parar de trabalhar. Não tem. Eu espero só parar de pregar quando eu morrer. A não ser que você tenha uma doença que lhe impeça. Mas a bênção de Deus se dá pelo trabalho das tuas mãos. E aí vem a ideia final, que é o centro, né? Porque eu caminhei com vocês a primeira parte, do verso 3 até o verso 8. A partir do verso 12, as bênçãos são repetidas, como eu já falei lá no começo. E é o centro da história, 9 e 10. O que é que o Senhor nos ensina aqui? O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Veja que coisa maravilhosa. Ele vai separar vocês como um povo santo. Ele jurou isso, se vocês guardarem os mandamentos, se vocês tiverem relacionamento com ele. E aí, quando isso acontecer, quando vocês tiverem relacionamento pactual com o Senhor, ele vai dar a bênção de vocês anunciarem isso para as nações. Missões e ética. A igreja fala muito de missões, mas as igrejas que mais proclamam ser missionárias são as que menos pregam sobre a lei. Já percebeu isso? As que mais proclamam missões são as que menos pregam sobre a lei. E no verso 9 e 10 o Senhor está dizendo: vocês só vão proclamar para o mundo quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Não existe missão sem ética. Não existe igreja missionária sem que seja uma igreja obediente. A nossa ética começa na obediência à liturgia de culto. A nossa ética se expande para a nossa vida comum no lar, para a nossa forma como nós trabalhamos, como nos relacionamos em família e em sociedade. Porque tudo isso que a igreja faz
é o primeiro testemunho do evangelho para o mundo. Se você observar lá em Mateus 28, né, versos 18 em diante, por favor, abra comigo. Mateus 28. A partir do verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou a consumação do mundo. Missão e ética. Façam discípulos. Como? Ensinando a guardar os mandamentos. Exatamente o que Deuteronômio diz. Então, sempre que alguém chegar com essa conversinha e dizer: rapaz, a igreja de vocês não é missionária? Aí você: opa, peraí. O que é que você sabe sobre a lei de Deus? Como é que você vai pregar o que você não sabe? A gente gasta tempo no culto e nos estudos para aprender a ética cristã, meu filho. Para colocá-la em prática. E aí, a partir daí, toda a nossa vida é uma vida de evangelismo. Por onde você for, os homens temerão o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eles vão olhar para a tua família e vão dizer: ali não dá para entrar, não. Eles vão olhar para você, homem, e dizer: esse rapaz aqui realmente é um homem de Deus. Agora, se você chegar com conversinha de Jesus te ama e você tem uma vida podre por trás de você, você vai ser envergonhado diante dos seus inimigos. Porque eles vão dizer: você tem lá moral para falar comigo, rapaz? Me respeite. Ó sua esposa como é. Ó seus filhos como são. Ó sua vida como é. Não existe missões sem que primeiro exista uma ética cristã. Agora, em havendo obediência, Deus vai abençoar a obra missionária. Não tenho dúvida disso. Para encerrar, eu queria trazer algumas palavras aqui de Matthew Henry, mais uma vez. Os melhores amigos da prosperidade exterior são a religião e a piedade. Embora as bênçãos temporais não ocupem tanto espaço nas promessas do Novo Testamento como nas do Antigo Testamento, é suficiente dizer que o nosso Senhor Jesus, nos tem dado a sua palavra, certamente nós podemos aceitar a sua palavra, de que se procurarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, até o ponto em que a sabedoria divina julgar que seja bom. Até o ponto. Ele está citando aqui Mateus 6,33, quando o Senhor diz: se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão anunciadas. Porque a bênção exterior do Novo Testamento, ela não é tão forte como no Antigo, mas ainda é. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Quais coisas? Vocês são líderes na cidade. A igreja de vocês é forte. E a família de vocês é próspera. Quando isso vai acontecer? Quando vocês forem obedientes. E qual é o final disso? Vocês terão poder para falar e os inimigos vão cair. Até quando essa bênção externa vai ser nos dada? É para que nós sejamos ricos, todos ricos e milionários? Aí ele diz: até o ponto em que a sabedoria divina julgar que seja bom. Até o ponto que a sabedoria divina julgar seja bom. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua família. Se é que você morra pagando aluguel,
ou que você termine na maior mansão de Campina Grande. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Se somos salvos e buscarmos a obediência na educação dos filhos, no trato com a esposa, no trato com o marido, se nós obedecermos de verdade o que diz a lei de Deus, não como um macumbeiro gospel, que vem aqui, faz um trabalho e vai embora, mas como crente fiel, que vive essa vida de segunda a segunda, eu posso lhe afirmar que muitas bênçãos recairão sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre esta cidade. E eu quero, irmãos, de verdade, fazer parte dessa promessa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus.